Ô, Daniel Souza, eu queria, antes de mais nada, fazer uma crítica aos horários dos ataques, tá? Israel iniciou um ataque contra o Irã numa quinta-feira, na hora do jogo do Vasco, tá? Já achei que equívoco, já não deveria ter sido um dia que não teria episódio, e a gente acabou gravando o episódio mesmo assim. Agora, Donald Trump resolve me atacar as instalações nucleares do Irã na madrugada de sábado para domingo, de festa junina. Aí, meu amigo, você mexeu com coisa muito séria, mas Donald Trump confirmou, e aliás o Irã confirmou depois também, o ataque a 3 instalações nucleares iranianas. A gente está falando sobre 3 das mais importantes instalações nucleares do Irã: Isfahan, Natanz e principalmente a instalação nuclear de Fordo. A gente está falando sobre essa instalação, Daniel já falou sobre ela várias vezes, pelo fato de que é uma das instalações mais importantes pelo enriquecimento de urânio, por tudo que é manejado ali dentro, e pelo fato de que é uma instalação nuclear que está instalada de forma subterrânea, ou seja, atingir essa instalação nuclear é muito complicado. Eu já falei sobre isso em outras ocasiões. Israel já atacou instalações nucleares iraquianas, né? Isso aconteceu em 1981. Já atacou instalações nucleares da Síria em 2007. Naturalmente, o Irã fez uma instalação mais protegida e ao longo dos últimos dias isso vinha sendo muito comentado, que olha, o Irã está relativamente protegido de ataques israelenses porque Israel não tem armas que sejam capazes de destruir bunker. E aí todo mundo está dizendo, olha, mas eu sei quem tem, hein? Queria dizer nada não, mas eu sei quem tem. Isso, inclusive, quem falou foi o chanceler alemão. Né? Então, o chanceler alemão falou recentemente, olha, Israel está fazendo trabalho sujo por todos nós, não tem capacidade de atingir diretamente Fordo, mas os Estados Unidos têm uma claríssima sugestão de que os Estados Unidos deveriam utilizar esse tipo de armamento. Agora, Tagui, uma coisa que chamou demais a atenção é que Donald Trump tinha dado um prazo de 2 semanas para tomar uma decisão. Donald Trump também colocava ali a carta da negociação diplomática e, de repente, não mais do que de repente, faz o ataque. Né? Faz o ataque utilizando ali aqueles caças B-2, que são caças invisíveis e que conseguem carregar essa bomba de 13 toneladas, faz os ataques e retorna com os seus caças de volta para as bases nos Estados Unidos, considerando que seria apenas uma ação pontual. A gente falou bastante aqui no Petit Jornal sobre esse conflito que existia dentro do governo americano e parece que você faz um movimento um pouco mais salomônico, né? Você atua, mas atua pontualmente e não se envolve de forma mais aprofundada. Isso também chamou muito a atenção, né? Porque foi Donald Trump, sendo Donald Trump, atuando na imprevisibilidade, tentando ser o mais imprevisível possível, mesmo diante de uma questão tão sensível como essa. O que os bastidores estavam dizendo, Daniel, e claro que quando a gente fala de bastidores, são as coisas que a gente ouve, lê, pesquisa e tal, mas a gente não tem como saber se foi isso de fato, é que Donald Trump estava um pouco irritado pelo fato de que quem estava no comando da ação era Israel. Era Israel que estava lá atacando o Irã, era Israel que estava determinando os prazos, era Israel que estava no comando da ação, e inclusive os Estados Unidos não estavam comandando nem o timing do que estava acontecendo. Né? Então, o Irã respondendo, os Estados Unidos estavam meio correndo atrás, e a gente sabe, Daniel, que outros governos podem até não se importar muito com isso. O Trump ele não aguenta. Então, no momento em que ele coloca essas 2 semanas, ele faz todo mundo comentar o que vai acontecer nas 2 semanas. A gente aqui no Petit Jornal mesmo, né? O que vai acontecer? Por que 2 semanas? Será que vai acabar a munição? E era uma possibilidade real, né? Será que Israel deixa de ter a capacidade de se proteger, né, do ponto de vista aéreo? Será que o Irã tem capacidade de manter a sua defesa durante 2 semanas, retaliar e tal? E no meio dessa especulação, ele lança o ataque. Ou seja, ele assume totalmente a dianteira. Inclusive, ele um pouquinho depois do ataque, ele diz: Fordo se foi. Né? Então, quem faz o anúncio é ele. É Donald Trump que faz isso. Aliás, a gente teve ao longo do sábado, né? Foi o dia que aconteceu, na verdade, o ataque aconteceu, né, contra as instalações, aconteceu já na madrugada de domingo, de sábado para domingo. Ao longo do sábado, a gente veio tendo informações de que havia aeronaves americanas que decolaram de bases americanas no Pacífico e foram em direção ao Oriente Médio. Então, dava a impressão de que alguma coisa pudesse acontecer, mas nada indicava que fosse algo tão imediato. Esse era o objetivo de Donald Trump. Esse era o objetivo. E, segundo ele, isso aqui é um ponto, né, que eu quero colocar um ponto de interrogação, tá? Segundo ele,
Fordo se foi. Segundo ele, Fordo foi aniquilado. Eu confesso, Daniel Souza, que eu não levei fé. Não levei fé. A gente está falando sobre uma instalação que, mesmo que você tenha, você falou, né, Daniel, sobre essa bomba, né, de explodir bunker lá, de 13 para 14 toneladas de explosivo, realmente é um negócio inacreditável, muito grande, muito potente. Ela pode entrar muitos metros, montanha dentro para destruir. Mas até agora, por exemplo, Daniel, todas as informações que a gente tem é que não há uma carga de radioatividade muito grande naquela região, anormal naquela região. Algumas coisas que foram ditas e para a gente colocar na balança. A primeira delas é que é uma instalação subterrânea. Então, ela sendo uma instalação subterrânea, talvez a própria instalação ela esteja segurando a radioatividade. Mas o que me parece mais provável, Daniel, é que você possa ter tido uma destruição parcial da estrutura, porém, uma coisa que me chamou muita atenção é que todos esses ataques estão sendo avisados. Os Estados Unidos teriam antecipado para o Irã, olha, vai ter o ataque. E por que isso? É uma questão humanitária? Não. É uma questão de que se você faz um ataque numa instalação plenamente funcional, você vai explodir carga nuclear, radioativa. Isso pode ter um impacto gigantesco, gigantesco. Então, a ideia também é, olha, vou fazer o ataque, tira o seu pessoal, evacua e tira a carga que tem aí de urânio enriquecido e tal, porque o objetivo não é nem pode ser destruir o urânio enriquecido, Daniel. Isso seria uma insanidade completa. O objetivo seria mais destruir a estrutura. Você impedir que o Irã tivesse capacidade de continuar com uma eventual produção de bomba nuclear. Isso me chamou a atenção, a gente vai falar depois que o Irã retaliou hoje, também avisou. O Irã também fez o aviso para que os Estados Unidos estivessem mais ou menos preparados. Isso foi dito por mais de uma fonte. É claro que existe a possibilidade da própria bomba ter selado aquele espaço, né, aquela usina subterrânea, e que isso impediria eventualmente a circulação de qualquer conteúdo radioativo. Agora, se você remove o urânio enriquecido, fica a pergunta: removeu e levou para onde esse urânio enriquecido? E o que será feito com esse urânio enriquecido? Isso é algo que também pode trazer desdobramentos ao longo dos próximos dias, pode trazer desdobramentos para o futuro. E claro, acabou sendo uma ação performática do Donald Trump, né? Olha como eu sou poderosíssimo, olha como eu fiz um bombardeamento, como jamais foi feito desde o final da Segunda Guerra Mundial. Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos não tinham feito uso de um armamento tão pesado, tão violento contra um determinado país. Isso não é pouca coisa, e claro que o fato de ter sido avisado também tem ali o objetivo de alguma forma de mitigar retaliações. Olha, eu avisei e tal, vocês também, se forem fazer alguma coisa, me avisem. Aliás, foi uma retaliação bastante protocolar, num certo sentido, e a gente fala sobre isso na sequência. E aí, Daniel, algumas coisas que ficaram no ar e que são perguntas que a gente vai ter que se fazer ainda, que é inevitável. Primeiro, Israel disse hoje que voltou a bombardear Fordo, tá? Então Israel sobrevoou a região ali, voltou a bombardear. Então a pergunta que fica é: qual é o dano real às instalações nucleares iranianas? Por que essa pergunta é importante? Porque a questão agora é: esses ataques, que foram todos confirmados pelo Irã, não há dúvida que os ataques aconteceram, eles geraram um atraso no programa nuclear iraniano de quanto tempo? O Irã vai demorar uma semana para poder voltar? Vai demorar 6 meses? 2 anos? 5 anos? 25 anos? Acabou o programa nuclear? A gente simplesmente não tem essa informação. E essa informação ela é importantíssima porque, Daniel Souza, a lógica nos diz que, na medida em que o Irã tiver a mínima oportunidade, agora não é que o Irã vai caminhar em direção à bomba nuclear, não. Agora o Irã sabe que precisa voar em direção à bomba nuclear. A lógica nos diz isso. Então, o tiro americano e israelense tinha que ser muito certeiro, né? O objetivo era ser muito certeiro para não dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Porque até agora era uma coisa de o Irã ir tentando, se era de fato o que estava acontecendo, de forma escamoteada, de forma lenta, e fazendo e tal. Fazer uma bomba nuclear sem dar muita publicidade não é algo fácil.
é algo que chama atenção, tem uma série de cuidados que você tem que tomar, porque pode ser alvo, é por isso que você faz lá dentro de uma montanha, lá em Fordo. Mas agora, Daniel, se o programa nuclear continuar existindo, a chance maior é do Irã tentar correr o mais rapidamente possível, principalmente porque a gente vem falando isso aqui todo episódio. O Irã está profundamente isolado. Não tem nenhum grande aliado por aí. Os aliados iranianos, e o Irã tomou muito cuidado ao longo do tempo para construir esses aliados, eram Hamas, Hezbollah, era o governo sírio, que já não existe mais, era o governo do Bashar al-Assad, eram os Houthis. Aliás, os Houthis eu achei maravilhoso, né, Daniel? Eles anunciaram que entraram na guerra hoje, né? A guerra tá... O negócio já pegando fogo. Os Houthis falaram assim, inclusive, entramos na guerra, hein? Agora, porra, segura aí. Um pouquinho de atraso, mas não tem mais ninguém ainda, né? Porque Israel basicamente passou por cima dessa galera toda e não tem mais ninguém na região que seja de fato aliado do Irã. Ah, mas a China e a Rússia. A China tem um interesse econômico no Irã. Você imagina se China vai comprar as dores de um país isolado como o Irã. A Rússia também, né? A Rússia ela gosta do Irã ali incomodando os Estados Unidos. Gosta, é legal e tal. Pra gente é bom manter os Estados Unidos ali ocupados, manter os Estados Unidos preocupados e tudo. Agora, daí a desviar o seu foco, que é lá na Ucrânia, que é encher o saco da OTAN, para correr atrás de Irã, né, Daniel? Me parece que ser. Então, o Irã ele está numa posição muito isolada e que me parece que fazer a bomba nuclear agora se mostra ainda mais sedutor, ainda mais necessário para o Irã. Então, me parece que esse assunto, se o programa nuclear não tivesse sido aniquilado, como disse o Donald Trump, me parece que esse assunto ainda volta bastante, com bastante força aqui para frente, né? E é importante sempre registrar que a Rússia também tem um bom relacionamento com Israel, né? O Netanyahu e o Putin falaram ao A China telefone também, né? tem poucos dias. A China também era justamente o complemento, quer dizer, também tem um bom relacionamento com Israel, tem um bom relacionamento com países árabes da região, que também não acham uma má ideia o programa nuclear iraniano ser aniquilado, e isso é algo que também precisa ser adicionado em qualquer análise.